Manifestações pelo mundo inteiro pedem justiça pelo cão-orelha. Infelizmente, o cão sofreu agressões graves e não resistiu. Em Caçu, no sudoeste goiano, diversos cães foram resgatados por conta de maus tratos. Em 2018, para quem se lembra, o cachorro Manchinha, que está aparecendo aí na sua tela, foi envenenado e espancado no supermercado Carrefour. Até quando essa violência contra a vida animal, porque a vida animal importa, serão tolerados e esses bandidos sairão impunes? Isso causa repulsa na gente. E hoje, para falar disso, nós temos duas grandes pessoas da área da veterinária aqui, a doutora Isabela e a doutora Bruna. E ela, bem-vindas aqui ao nosso programa, estamos muito felizes com a participação de vocês, vai incrementar muito esse programa aqui. E Felipe, fala mais um pouquinho, tem pergunta já, fala mais sobre as nossas convidadas, que eu sei que você foi lá na rede social delas, ó, pesquisou tudinho, tá, trazendo pra gente aqui. Olha só, gente, a Isabela Lauri, ela é secretária de Bem-Estar Animal lá em Senador Canedo, tem diversas premiações e a gente olhou as redes sociais dela porque é muito bacana, tem diversos animaizinhos lá, um dia a dia de adoções, um sistema único no Brasil todo. Isabela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, vai ser um prazer falar com vocês sobre a informação boa e também discutir um pouco sobre esses casos mais difíceis. Bruna Patini, muito obrigado também pela sua participação. Agradeço. A Bruna também é médica veterinária e olha aqui, gente, que currículo. Ela é perita criminal do IML veterinário da Polícia Científica de Goiás. E além disso, também é secretária-geral da Associação Brasileira dos Peritos Criminais Médicos Veterinários. Ou seja, olha só esse currículo. Currículo aqui, a gente trouxe gente forte para falar desse assunto, que é um assunto muito importante, que vem impactando o mundo, né? A gente vê aí como causou, tem várias manifestações pelo mundo, pessoas, artistas, todo mundo em prol de obter justiça. E o Alô News começa agora. A gente vai para um breve intervalo, falar aí dos nossos patrocinadores, que tem um recado importante para você. E a gente volta com esse assunto e outros casos de violência contra a vida animal, que isso não pode passar impune. A gente volta já. Até já. Excesso de velocidade é o que mais causa acidentes de moto e é o que mais aparece no meu plantão. A pessoa não respeita o sinal vermelho, aí, claro, sofre acidente. E se não morrer, vai passar um tempão se recuperando. Vale a pena arriscar sua vida para ganhar alguns minutos? No trânsito, a pressa deixa marcas. Obedeça ao limite de velocidade e respeite a sinalização. Detran de Goiás. No estado que dá certo, a infraestrutura avança. Já foram 5.000 quilômetros de estradas recuperadas e pavimentadas. 36 anos na estrada. O resultado do governo tá aí, é para todo mundo ver, né? As rodovias bem sinalizadas, bem seguras. Nós pagamos imposto e estamos vendo o resultado. As rodovias bem sinalizadas, bem conservadas. E por onde a gente passa aqui no estado de Goiás, a gente tá vendo que tem obra para todo lado. Não só nós motoristas, caminhoneiros, mas até quem não é daqui, quando entra aqui, sente a diferença. E o trabalho não vai parar. Agora são mais 80 obras espalhadas pelo estado. É obra para todo lado. A gente paga o imposto e o governo faz a parte dele. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. O Alô News está de volta com esse assunto que tem trazido ânsia de vômito mesmo, gente, porque é um assunto que destrói o nosso coração, principalmente para nós que amamos os animais. O caso Orelha, dentre outros casos que nós vamos falar aqui, hoje a gente vai falar sobre como que os jogos estão influenciando esses jovens e adolescentes, como que a gente pode conscientizar os pais, como que a gente pode agir, como que a gente pode denunciar, como é que esses casos que né, a gente fica até sem vontade de falar, dá vontade de... Como essa educação para evitar esses maus tratos pode começar lá na infância, no início de tudo. Sim, e a gente conta com a sua participação, com a sua pergunta, a gente vai deixar também os números de denúncia aqui, e hoje nós temos grandes duas mulheres aqui da área da veterinária que veio conversar com a gente, falar mais sobre esses assuntos, e aí você de casa, manda sua pergunta,
que a gente quer conversar com você. Felipe, já temos alguma pergunta das internautas aí? Claro, e olha só, vou começar falando com a doutora Bruna, porque é o seguinte, nesse caso do cãozinho orelha, circula na internet um laudo, um resumo do que aconteceu com ele. E diz que ele teve uma lesão grave na cabeça, na face, na região da face, mas que não houve aquela perfuração com pregos, com martelo, que chocou todo mundo, né? Que aqueles adolescentes teriam colocado um martelo, um parafuso ali e martelado, um horror. Diz um pouco pra gente o que se sabe até agora sobre esse laudo, entre aspas, e qual o perigo de espalhar essas informações antes de um laudo completo. Certo. Então, no caso do cachorrinho orelha, ele não, acho que talvez perdeu um pouquinho o time de descobrir que isso talvez se tratasse de um crime. A gente tem a diferenciação em relação aos maus tratos em si, o que que é crime de maus tratos e o que são outros tipos de maus tratos. Porque na nossa legislação, hoje, quando você fala de crime de maus tratos, ele tipifica a conduta dolosa. Então, que você tem que ter intenção de provocar aquele sofrimento ao animal. Então, a questão do crime de maus tratos, então, envolve essa questão de violência intencional, da intenção de provocar o sofrimento, certo? Muitas vezes, principalmente para nós que atuamos em clínicas, a primeira consulta, esse primeiro atendimento, nem sempre o médico veterinário que está lá na ponta vai saber sobre o que se trata, né? Às vezes, principalmente se tratando de um cão comunitário, onde não tem um responsável por ele, um único responsável, né? Que é uma comunidade toda, então o histórico fica sempre muito vago. Quando ele vai fazer uma anamnese, às vezes pode ficar um pouco mais vago, né? Assim, não tem informações tão robustas. E a questão da investigação em si, é um relatório do médico veterinário, né? Esse laudo. A questão da investigação em si, nós não temos muitos fatos concretos sobre o que foi feito. Até em prontuários nós não temos acesso porque é sigiloso, né? Dentro do próprio processo, porque envolve menores de idade, tem coisas que a gente não vai ter acesso. Então, hoje, o que nós sabemos são as coisas que circulam pela internet. Então, esse médico veterinário prestou esse primeiro atendimento, viu que se tratava de uma pancada, né? Na região da cabeça, e infelizmente ele veio a óbito. Ele até desmentiu na reportagem a questão de eutanásia, essa questão de ter tido crueldade com relação aos pregos, a introdução de objetos e tal. Mas na questão da investigação que nós temos de sólido mesmo, é o que circulou aí nas mídias oficiais. E quando você não tem algo que seja muito... Vou falar de perícia oficial, a gente não sabe ainda como que anda a investigação, mas precisa de algo muito concreto ali para materialidade, até para você conseguir responsabilizar de forma correta, tá? Essa também, inclusive, é a importância da perícia criminal em todas as tipificações de crime mesmo. Tudo que acontece em relação a crime precisa da prova material, e esse é o nosso papel. Então, a materialidade é algo que amarra o vestígio, a conduta, não só prova testemunhal. Eu vejo que teve muitos casos, muitas situações de prova testemunhal, de áudio, de foto e tal, mas nada concreto. Até a delegada falou que não tem vídeo do momento da agressão, tudo. Então, o que nós sabemos é da internet e não temos acesso a nada muito oficial do que foi feito. Mas, aparentemente, foi algo contundente na região da cabeça. E até uma dúvida dos nossos telespectadores, qual é a diferença quando a gente fala abuso a diferença entre abuso e maltratar? Tem uma diferença nesses termos? Sim, existe o crime de maus tratos, ele engloba, né, abuso, e nessa questão de abuso, perpetrar os maus tratos de forma intencional e continuadamente, tá? Então, pode se tratar de abuso físico com agressão, pode se tratar de abuso sexual em animais, que é muito comum e muito subnotificado pra gente. Abuso psicológico em si, vários outros tipos, mas perpetrar continuamente os maus tratos, isso é definido como abuso. Esses assuntos deixam a gente meio estressado e tudo, mas é imprescindível a gente falar com vocês sobre isso. E agora, gente, a gente vai falar um pouquinho com a Isabela. Isabela, que faz um trabalho lindo em Senador Canedo com os animais. Ela trouxe várias novidades pra gente aqui, mas segura. A gente volta daqui a pouquinho. Um recado dos nossos amigos patrocinadores. Presta atenção que tem coisa boa pra você e a gente já volta com o caso da orelha e outros casos bizarros que a gente tem que falar. Até mais. Tem
sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Retornamos com Alô News e hoje um tema que tem emocionado, indignado o mundo, gerando revoltas, manifestações, como uma grande manifestação que teve em São Paulo, né, Felipe? Nós temos imagem aí, que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho, casos de ataque à vida animal. Estamos na tela aqui agora, Felipe, olha lá, olha. Uma multidão, né, Luciana? Uma multidão. Nesse último domingo aí pedindo justiça pelo cãozinho orelha, principalmente pela demora, pela resolução desse caso, né? E essa é de São Paulo, mas nós temos manifestações pelo mundo inteiro, inclusive artistas famosos pelo mundo inteiro, dando a sua opinião e manifestando contra essa violência. Hoje nós temos 2 convidadas mais do que especiais aqui, de senador Canedo e veterinárias, né, a Isabela e a doutora Bruna, e hoje eu vou falar aqui com vocês assuntos bem sérios. Felipe, vamos começar então com uma pergunta aqui para a doutora Isabela. Gente, nesse bloco, já vou para Isabela. Doutora, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho do seu trabalho lá na Secretaria de Bem-Estar Animal em Senador Canedo, porque, gente, é um trabalho pioneiro aqui em Goiás, tem um site intuitivo, maravilhoso, que você consegue ver ali os animaizinhos, né, que podem ser adotados, o local para você, é um site maravilhoso. E já querer saber também é o seguinte, caso a pessoa presencie essa violência aos animais, há um acolhimento de vocês para esses cães, para esses gatinhos, seja o animal que for, lá no Bem-Estar Animal Senador Canedo? Oi, Felipe. Bom, o bem-estar animal, ele vem nesse contraponto das situações de maus tratos e ele institucionaliza a política pública municipal. Então, ele estabelece aquilo que são as diretrizes que o município precisa cumprir para que a gente mitigue esse problema com a quantidade de animais nas ruas, não só isso, mas também para situações de maus tratos. E aí, desde 2022, a gente vem desenvolvendo um trabalho na cidade que, dentro do que a gente conhece na medicina veterinária, a gente chama de medicina veterinária do coletivo. É um conjunto de ações em que a gente institucionaliza mesmo a questão da política pública. Então, para a sociedade, o animal, né, muitas vezes ele está ali num caso de saúde pública, mas ele pertence ao meio ambiente. Então, a gente precisa falar sobre isso. A quantidade de animais que tem nas ruas, isso tudo é fruto de uma sociedade que não entendia muito bem como isso funcionava. Lá em Senador Canedo, nós fazemos todo o programa de manejo populacional. Então, a castração, a microchipagem, vacinação, atendimento a protetores e entidades que muitas vezes absorvem uma demanda muito grande. Nós fazemos a educação com as escolas, né, uma educação continuada sobre esses temas. Nós temos ainda um centro de acolhimento temporário de animais e nós temos a grande cereja do bolo, que é o nosso site, né, o nosso site de adoção, que busca encerrar o ciclo do animal que está na rua indo para um site. É o primeiro site do estado de Goiás, de uma prefeitura nesse sentido, e ele tem funcionado muito bem. E aí, quando a gente fala dessa política pública, da obrigação do município, a gente também fala sobre a fiscalização de maus tratos. Hoje isso está muito inserido dentro da lei de crimes ambientais, como a doutora Bruna falou. Então, lá no artigo 32, ferir, maltratar, mutilar, fica tudo a cargo da fiscalização ambiental. E aí existe uma diferença, a gente está falando do âmbito administrativo. Quando a gente se depara com um crime, quando há intenção, quando aquilo foi provocado de maneira intencional, aí nós estamos falando de uma investigação policial. É importante da gente falar essa diferença, porque muitas vezes o caso vai chegar, e aí, infelizmente, gente, vocês estão vendo a repercussão disso, mas a nossa rotina é quase que diariamente que isso acontece. Esses casos que tomam essa proporção, eles são importantes para a conscientização.
a gente quer que ele seja o último. Nós sempre queremos que esses casos sejam os últimos, mas na nossa rotina isso é infelizmente muito frequente. E aí existe uma diferença. Quando chega uma denúncia pra gente, onde houve intenção, a doutora Bruna falou muito, por exemplo, do caso do abuso sexual. Nós precisamos envolver a polícia científica para que, de fato, a justiça ocorra da maneira como ela tem que acontecer. Então, um perito oficial precisa fazer o laudo, um boletim de ocorrência precisa existir, para que a sociedade não fique impune sobre isso. Uma outra dúvida muito frequente são os casos de atropelamento, né? O pessoal tem muita dúvida sobre isso. Atropelamento é maus tratos? O atropelamento em si pode ser incorrido como um acidente, mas a omissão de socorro pode ser interpretada como maus tratos. E aí a gente envolve polícia, enfim. Todas essas situações a gente tem feito lá em Senador Canedo, buscando mesmo diminuir a quantidade de animais nas ruas. E aí a gente volta para o ponto central, que é o animal comunitário, como era o orelha. O animal comunitário, ele escancara para a gente um problema geral, não existem lares para todos os animais. O abrigo muitas vezes se torna um depósito, ele não é uma solução. Eu faço um exercício com a sociedade. Quando a pessoa pede por um abrigo, eu pergunto: você já visitou um? Não é esse lugar cheio de grama, verde, lindo. Não, um abrigo é um centro de acumulação de animal. Então a gente fala muito sobre adoção, mas nós precisamos falar sobre os animais comunitários. E eles existem porque não existe lar para todo mundo, porque lá na ponta tem alguém abandonando. Então, se a gente conseguir mitigar esse problema lá na ponta, a gente consegue evoluir enquanto sociedade. E uma coisa que a gente fica muito em dúvida é quando nós vemos essa violência na rua, um cão abandonado, quais os canais que nós, como população, podemos entrar em contato, ligar, mandar uma mensagem, além do bem-estar animal, liga para a polícia militar, para a polícia civil. A gente fala muito, isso é importante a gente falar, Felipe, porque 90% das denúncias hoje que a agência recebe, a polícia recebe, muitas vezes é briga de vizinho, né? A gente tem que ter um nível de consciência sobre o que a gente está denunciando. E o cachorro está latindo o dia todo, o cachorro foi espancado. Tem testemunha, tem fato, tem um laudo, existe alguma comprovação de lesão? Muitas vezes o animal está latindo porque é um comportamento natural da espécie. E aí chega e afrasa, por exemplo, os casos que são muito mais sérios, né? A polícia ela precisa verificar a denúncia e verificar se aquilo está fundamentado. Se deparou, por exemplo, com uma situação flagrante de abandono, a gente precisa da prova, a gente precisa de um vídeo, identificação de placa. Um animal abandonado não traz nenhuma informação para mim, além de que eu preciso mitigar aquele problema. Então, eu não consigo fazer uma denúncia de um animal abandonado, eu consigo fazer uma denúncia contra um abandono animal de alguém. Mesma coisa serve para o atropelamento, a mesma coisa serve para a denúncia de abuso. Muitas vezes as pessoas confundem, às vezes elas confundem uma doença reprodutiva que a gente tem com uma questão de abuso. Então, pedir a orientação, fazer a denúncia no canal correto. Mídia social, gente, não é lugar de fazer denúncia. Isso é uma outra coisa muito importante da gente falar. Eu sei que a gente se indigna, fala muito sobre esse tema, mas o lugar de denúncia é em canal oficial, né, doutora? Com certeza. Só recordando, principalmente essa questão de rede social, porque muita gente gera uma indignação coletiva, desde o caso do Manchinha, que eu acho que foi um dos casos mais emblemáticos que a gente teve desde 2018 para cá. Nós tivemos o caso do Manchinha, que até hoje não conseguiram, né, limpar essa imagem da empresa que fez isso com o cachorro. E foi uma violência, assim, de domínio público. Se você procurar, você vai ver a foto do cachorro ensanguentado, enfim, imagens assim que a gente não gosta de ver. Teve, depois do caso do Manchinha, e assim, a gente tem que também ver a questão do desenvolvimento de rede social, dessa informação rápida, porque desde o caso do Manchinha pra cá, a gente teve vários casos de repercussão. Manchinha, acho que foi o inicial, depois teve o caso do cachorro Sansão, que foi o que mudou a legislação, né? Brevemente, o Sansão era um cachorro que ele saiu da casa dele, ele tinha como sair da casa dele, não sei se foi acidentalmente ou não, mas entrou na casa de uma pessoa que falou, ele não entra mais aqui, e achou por bem decepar as pernas do cachorro com uma foice, tá? Então essa é a história dele, ele virou um mártir porque em 2020 foi sancionada a Lei Sansão. Então a Lei Sansão aumentou a pena de crimes contra maus tratos a animais domésticos, quando se trata de cão e gato, a pena agora é de 2 a 5 anos. Então é um crime um pouquinho mais grave, da prisão, pode dar flagrante. Só que é importante, como falou, questão de provar, né, o que a gente está falando. Por isso que a gente precisa de materialidade. Ela falou da questão dos animais abandonados.
o abandono em si, ele pode ser configurado um crime, porque você deixa o animal numa situação de vulnerabilidade, mas realmente precisa desses elementos para ir atrás do responsável por isso. E só colocar em rede social não traz pra gente nenhuma dessas informações, a pessoa precisa fazer denúncia da forma certa e, assim, a polícia não fica, ela não trabalha de ofício, né, ela não fica procurando coisas em redes sociais, não adianta marcar a delegacia, não adianta marcar Instagram, precisa fazer da forma correta, que são os meios de denúncia, tem que ter provas, tem que ter todo o material probatório ali. Tem também questão de denúncias anônimas, mas sem comprovação nenhuma não vai ter investigação, porque a gente sabe também que existem pessoas que usam isso de forma errada, como ela falou, tem muita coisa administrativa, que às vezes é briga de vizinho, ou a pessoa às vezes adota um filhotinho que fica chorando e já acha que... Então, assim, tudo há de se investigar, precisa desse elemento probatório, mas rede social realmente está longe de ser o canal adequado de qualquer tipo de denúncia. Não existe isso. Alguém precisa formalizar. E eu trouxe até, só complementar essa fala da doutora, você falou sobre a nova lei, né, que aumentou essa pena de 2 a 5 anos de prisão. Lá na lei de 1998 era muito menos tempo, né? E aí, segundo o Conselho Nacional de Justiça, eu trouxe esse caso, no ano passado, gente, foram quase 5.000 casos de maus tratos em animais, um aumento de 21% em relação a 2024, tá? E com esses dados que eu apurei, diz que, mesmo que a pena agora seja de 2 a 5 anos, quase ninguém fica, preso em regime fechado. O que que vocês acham sobre esse dado? O que que precisa, o que que falta de rigor pra execução dessa lei? Eu acredito que tenha relação, eu não sou jurista, né, pra falar com propriedade sobre esse assunto, mas tem relação com a lei de execução penal. Até 5 anos é muito difícil, apesar da lei prever pena de reclusão e multa, é muito difícil um caso desse, por exemplo, caso Orelha, se ficar comprovado que eles são adolescentes, então tem o Estatuto da Criança e Adolescente que não trata como um crime, é análogo a um crime, né, ato infracional. Mas se fosse uma pessoa maior de idade fazendo isso, então consideraria um ato muito grave, de extrema violência ali, gratuito. Mesmo que a pessoa pegue pena máxima, muito provavelmente, quando for fazer a execução mesmo, que tenha sido condenado, muito provavelmente essa pessoa vai cumprir penas alternativas. É muito comum prisão em flagrante e tal, mas o custo do processo, a pena em si, a tendência é que seja feita por meio alternativo, regime aberto. Geralmente fica em regime aberto, né? Infelizmente, mas temos já o bom, né, se existe um lado bom que a gente tem que aprender com as coisas ruins que acontecem, é que esse caso tipo do Orelha, do Sansão, do Manchinha, eles servem pra essa mobilização social, já tem 4 projetos de lei lá pra serem votados. Então, as coisas vão acontecendo e tem um dinamismo, né, por isso que é importante a gente se comover cada vez mais e se mobilizar cada vez mais em relação a isso. Fazendo uma pergunta aqui, que eu acho que muitos têm a mesma dúvida. As leis do Brasil falham muito nessa questão? Você acha que as leis poderiam ajudar mais? Eu acredito, isso é pessoal mesmo, que assim, às vezes é polêmico, mas eu acredito que nem a vida humana tem sido tratada da forma como deveria ser. A gente vê, falando do caso Orelha, que tem mais repercussão, adolescentes menores de idade fazem todo tipo de atrocidade, e acabam não sendo punidos. E nem a vida humana tem tido essa atenção como deveria. Então a tutela da vida animal mesmo ainda precisa ser muito mais respeitada. E uma coisa importante da gente lembrar é que quando a gente fala da questão animal, a gente não está sendo ativista, a gente não está defendendo um ponto de vista pessoal. A gente já tem comprovado cientificamente o que a gente conhece como teoria do elo. Então, potenciais agressores de animais são potenciais agressores domésticos, de mulheres, crianças, idosos. Isso em qualquer linha de investigação, delegacia da mulher, você consegue ver que o animal a gente chama de sentinela, ele precedeu uma violência doméstica. Então, quando a gente está falando disso, não é só porque o caso animal é muito latente, porque é muito difícil, o sofrimento animal, ele é muito comovente, mas a gente está se preocupando com a precedência do crime contra a vida humana. E isso é científico, isso não é opinião, está comprovado. Depois busquem teoria do elo, teoria do link e entendam como isso funciona.
E aí a gente volta naquela questão, onde é que está o ponto de erro, onde é que a gente corrige a sociedade, como que a gente explica para a sociedade que ela precisa estar em equilíbrio, né, nós precisamos entender isso de maneira mais profunda. Inclusive, você que está em casa, está assistindo a gente aqui, que tem a sua dúvida, manda pra gente. Mas se você também tem a solução, olha, eu acho que se o Estado fizer isso, manda também. Porque a gente tem que falar aquilo. Às vezes você está vendo um ponto de vista que ninguém viu. Então a gente aguarda aqui nos comentários, pode mandar aqui pra gente que a gente vai ficar muito feliz de ouvir a sua opinião. E você falou uma coisa que eu achei bem intrigante, e eu quero até ligar essa pergunta com a doutora Bruna também. Você falou uma coisa sobre chip. E eu fiquei pensando, gente, chip lá, como que é? Fala pra gente. E depois eu quero perguntar à doutora Bruna o seguinte: você já pegou casos em que você foi fazer como que é o nome? Eutanásia? Como que não? É eutanásia é outra coisa, é esse. A perícia, e você pegou esse cãozinho com o chip? É um caso pra você. Vamos agora. O microchip, ele é um sistema de identificação animal, né? É uma dúvida muito recorrente. Quando a gente está falando de política pública municipal, a gente tem resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária que estabelecem aquilo que o município tem que fazer dentro de um programa de castração. Entre eles, a identificação é obrigatória. Nós poderíamos utilizar brincos, tatuagens. No nosso caso, a gente opta pelo microchip, que nada mais é que um dispositivo implementado no subcutâneo do animal que carrega um número. Então, todo mundo tem CPF, certo? O animal tem esse número que é vinculado a um sistema que a gente também desenvolveu em Senador Araneda, ele carrega todas as informações. Então, fizemos um evento de adoção. Uma pessoa adotou um animal, ele microchipa, coloca todos os dados dele. Lá na frente, esse animal foi encontrado em algum lugar e aí a gente não sabe se foi abandono, se perdeu. Como que o animal vai falar pra gente? Aliás, vamos fazer um outro exercício. Quem aqui nunca perdeu um animal e ficou na dúvida se era ele mesmo? Então, o microchip ele é um método de identificação oficial. Muitos municípios fazem, ele serve também para a gente como base censitária, e aí ele traz essa ferramenta de fiscalização, porque aí a gente consegue identificar de maneira mais objetiva como que é o histórico desse animal, né? Nós usamos, e eu espero que no futuro o Brasil inteiro disponibilize isso, né? É uma ferramenta muito importante para que a gente tenha dados, que é uma outra coisa que a gente não se lembra, você não desenvolve política pública sem dado. E aí os animais eles não existiam perante a sociedade, eles passam a existir quando você tem um dado oficial. Hoje o governo federal tem o Simpatinhas, que é um registro oficial, né? Uma RG animal. Todo mundo pode fazer, é só entrar no site do governo, fica vinculado à sua plataforma Golf. E é gratuito, gente, para que eu saiba que esse animal é meu, para que o governo saiba quantos animais a gente tem, para que a gente desenvolva uma política pública mais eficiente mesmo. Inclusive eu fiz o RG da minha gatinha, eu fiquei maravilhado, porque é como se fosse um RG mesmo ali com a República Federativa do Brasil e vem um QR Code, caso ela se perca, o cachorrinho se perca, escaneia o QR Code e entra em contato comigo e eu posso transferir a guarda dela para outra pessoa que tem a conta Gold. Exato. Olha, que interessante isso. É muito interessante porque a gente fica naquela dúvida. Eu não sabia disso mesmo. Então é informação nova, que pelo menos para mim, se é para você aí em casa, comenta aqui. Vamos deixar também aqui esse site do governo para que você possa fazer aí o CPF do seu animalzinho, que eu tenho certeza que você vai querer depois dessa informação. E aí, só lembrando, se o animal não está microchipado, você pode fazer do mesmo jeito. Se ele tem o microchip, é uma informação a mais que você coloca. Mas isso é uma ferramenta muito importante para que a gente tenha uma fiscalização mais eficiente. A maioria dos casos que chega lá, né, que chega a virar caso de polícia, teria sido resolvido se houvesse essas políticas públicas de forma eficaz. Então esse trabalho, eu falo para a Isabela sempre, o trabalho que eles estão fazendo lá, assim, é um trabalho de política pública dos sonhos, porque trata desde o início, e essa questão da educação e da conscientização. O microchip, ele é importantíssimo até para responsabilizar, porque faz parte de política pública e faz parte para a gente prevenir, inclusive chegar num crime ou nessas situações mais absurdas, a pessoa ter consciência que aquilo ali é uma vida, de que tem que ser preservada, que é a nossa responsabilidade preservar a vida de todas as formas, e para ela ser responsabilizada antes de chegar nesses extremos, a política pública é fundamental. Então a política pública eficaz reduz todos os problemas. E aí, vamos voltar agora depois do intervalo, porque você falou que ia contar um caso que
você recebeu um caso para fazer a perícia e que o chip ajudou. Então a gente também vai falar sobre isso e falar o seguinte: o cão-orelha, se tivesse chip, estaria ajudando nas investigações? A gente vai voltar com esse assunto daqui a pouquinho. Enquanto isso, você vai ver aí os recadinhos dos nossos patrocinadores. Presta atenção que tem coisa boa para você e a gente já volta já. Até já. Arrume-se comigo para um dia na educação de Goiás. Saca só essa estrutura. A educação em Goiás tá estourada. As salas têm ar-condicionado, TV e até lousa digital. Aulas. Pega a visão. Somos primeiro lugar no IDEB e temos os melhores professores do país. Aprende aí, Brasil! E com tanto investimento, quem anda sumida é a evasão escolar. Respeita a minha escola. Goiás tem a melhor educação do país. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia, a sua cobertura começa aqui. Estamos de volta com esse assunto que eu tenho certeza que está mexendo com o seu coração também. E a gente está aqui unido em prol de justiça, tanto do cão-orelha quanto de outros orelhas que tem pelo Brasil e pelo mundo. Hoje, duas pessoas maravilhosas, eu vou falar pessoas que realmente são pessoas maravilhosas, que eu estou muito feliz de receber aqui nos nossos estúdios da Alô TV Brasil. E Felipe, nós estávamos falando, Felipe, vamos retornar aqui, a gente estava falando o seguinte. A microchipagem, né? A microchipagem, que é uma coisa, uma novidade, não sei se você de casa sabe, mas eu não sabia, que é público, né? Senador Canedo aqui do nosso ladinho tem, gente, eu não sabia disso. Quanto carinho e cuidado que nós temos com nossos animais, e é isso que a gente vai passar para vocês. E a doutora Bruna ia falar com a gente que ela recebeu, falar de um exemplo, né, que ela recebeu de um caso de um cão microchipado. Vamos agora ouvir o que aconteceu. Na verdade, foi o caso de um gatinho, mas no contexto geral era uma situação bem grave de maus tratos, que já configurava crime, então teve a atuação da perícia oficial. A gente entrou numa residência onde estava abandonado, tinham vários animais e a pessoa tinha abandonado a residência com o gato dentro da residência e, assim, completamente insalubre, um monte de fezes, um monte de urina, aquele caso de situação de abandono e insalubridade mesmo, sem água, sem comida. E quando a gente chegou lá, eu até achei que o animal estava doente, ele estava pesando cerca de 1,5 kg, pesando, aí eu coloquei um sachêzinho na hora lá pra ele, pra ver se ele tinha interesse pela comida, ele devorou, né, então assim, era inanição mesmo por privação, a pessoa prendeu ele dentro de casa pra não deixar ele sair mesmo e se mudou. Então queria praticamente assim, matar o animal de fome. Nisso, a gente fez todo o atendimento, né, procurou atendimento veterinário pra reabilitar ele, fizemos exames, tudo. E nessa consulta clínica viu que ele tinha um chip. E sabe qual foi o mais triste, assim, ele ficou bem, ficou ótimo, ele saiu depois do atendimento veterinário nos dias na clínica pesando quase 4 quilos. E a gente descobriu que ele era um gatinho resgatado, castrado e disponibilizado para adoção por uma ONG também aqui de Goiás, que é o EcoCats, que faz um trabalho super sério, né? E aí a ONG reabilitou esse animal de achar adoção, porque o que eles fazem? Além de toda essa triagem, microchipagem, faz teste de FIV-FeLV, tudo antes de adotar o animal, faz todas as vacinas e aí disponibiliza. Então, é um animal que tinha total chance de viver uma vida excelente e uma pessoa irresponsável foi lá e adotou. Ele foi salvo então, graças a Deus. Foi salvo, encontrou um outro dono maravilhoso, mas a própria ONG identificou que era o animal deles, e ONGs que fazem esse trabalho sério, que tem toda essa estruturação, pegou esse animal e reencaminhou para outro lar.
Ai, E aí deu tudo certo. final feliz, então. Foi incrível porque a gente conseguiu identificar que aquele era um animal, de onde ele saiu para ser adotado, quem que adotou, todo esse Que bom. E foi punido a pessoa que abandonou? um dia Teve teve prisão punição, em então? flagrante, sim, pessoal. Ai, que bom. Uma notícia boa, então. E a outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte: no caso do Orelha, teria como ajudar se ele tivesse sido chipado? Eu acredito que só a quesito de identificação mesmo, porque, eu não sei, às vezes a pessoa pensa que chip seria algo tipo chip de celular, né, o chip ele não rastreia a localização do animal. Ele é só um chip para identificação, é como se fosse uma carteira de identidade que anda debaixo da pele Ele dele. não é eletrônico, então? Não, ele não tem rastreamento, né, Online. georreferenciamento. Online não é. Só você tem que pegar, então, pegar os Passa dados o tá? leitor e ele sai o número de identidade no próprio leitor. É um leitor universal, todo leitor e a região também de aplicação é a mesma, que é entre as cernilhas, assim, a gente consegue, identificar o local, passou o leitor ali, leu o microchip, você sabe rastrear todo esse animal, de onde ele saiu, quem adotou, tudo. Nossa, mas já é um progresso, né? O que é importante é que as pessoas falam: "Ah, mas então tinha que rastrear". Nós estamos falando de algo que é implementado no subcutâneo do animal e dura 25 anos, não existe bateria para isso. Só que ele carrega as informações mais importantes. Então vamos supor que o laudo oficial da perícia tivesse identificado uma lesão que ele teve dúvida quanto àquilo. Se o microchip carrega a informação: "Olha, o Orelha tinha tal idade, foi castrado nessa data passou por uma outra cirurgia", já melhora o laudo, desde que feito corretamente. Então, informação, gente, é muito importante, assim, em qualquer nível. Seja ela básica, como um número, seja ela uma ferramenta de rastreabilidade mesmo, por exemplo, de responsabilização. Ainda mais quando nossos pacientes não falam. Então, a gente precisa de muitos elementos que falem por eles. E em animais que não tem tutor ou acontece tutor, mudou o termo agora, são responsáveis, né. E para animais que não têm esses responsáveis diretos ou que a gente não sabe onde estão essas pessoas, isso é muito importante para a gente saber a idade, de onde veio, exatamente igual a Isabela falou, quanto mais informação, melhor, porque ele não traz pra gente. Então mudou agora, não se fala mais tutor, é responsável. Isso, responsável. Olha, Eu legal, jurídico. não sabia. Eu também não. A gente está aqui para aprender, se conscientizar e fazer o melhor para nossos amiguinhos de 4 passos. Não vou nem acordar, porque daqui a pouquinho a gente vai falar com ela. Infelizmente, Felipe, eu tô falando infelizmente porque houve outras orelhas pelo Brasil, pelo mundo afora. Felipe, você trouxe outros casos, né? Alguns outros casos, porque, vez ou outra aparece, repercute nacionalmente, mas geralmente são casos mais abafados, né, a gente vê em poucos lugares ali nas redes sociais. Esse é recente, inclusive, lá em Caçu, no sudoeste goiano, eles foram resgatados, gente, cãezinhos aí com sinais de maus tratos. Olha que dó, né, Luciante? E nesse caso, esses sinais de maus tratos, entra isso então, se tivesse chupado, saberia se tá faltando comida, outras coisas também? Em relação ao chip, não. Em relação ao chip, a gente conseguiria ver quem que é o dono, o banco de dados desse animal, né, se tivesse tudo completo. Uma coisa que chama atenção é a magreza dos animais, né. Essa dúvida se tem comido, ou enfim, né, por exemplo, se o animal tem algum histórico clínico que pode levar a uma progressão, uma perda de peso de progressão, aí se essa informação estiver lá. Mas aí voltando na questão do microchip, não é só ter o microchip, é ter o banco de dados. Então, como a gente falou, tem o governo federal, algumas prefeituras também têm, como a de Senador Canedo, para que tenha a informação. Aqui, num caso desse, faz-se a avaliação do animal, a gente chama de anamnese, é o mesmo termo da medicina humana, entende qual é a situação, e aí se ele tem um microchip inserido em uma base de dados, você sabe, teve dono, não teve dono, é castrado, pode ter alguma comorbidade, é isso que a informação dentro de um banco de dados traz pra gente. E o próximo caso que a gente trouxe foi o do cachorro Manchinha, lá no interior de São Paulo. Para quem se lembra, em 2018, ele foi espancado e envenenado. Cotonete, é o próximo. E a gente fica perplexo, né? Porque até hoje esses casos perpetuam aí a fatinha dele. Que dó, né, gente? E a gente vê. Aconteceu mesmo com ele, Felipe? Primeiro, agora que a gente viu esse último caso aqui, o que foi mesmo?
Eles foram abandonados. Abandonados e encontrados naquela situação de maus tratos. Mas eles foram trancados em casa também ou estavam em qual local? Trancados. Trancados em casa. Então não tinha nem condições deles procurarem comida, Não. fazer nada. Então o que a gente viu nas imagens que eles estavam, assim, muito magros, né. Nesse Sim. caso do anterior, então, era maus tratos ou abuso? Maus tratos. Entra na questão de crimes de maus tratos e configura o sofrimento animal. As pessoas acham que o abandono, assim, principalmente dentro de casa, onde o animal não tem chance nenhuma de buscar sobrevivência, de buscar alimento, água. E isso já, você sabe que você vai deixar o animal preso dentro de casa, se ninguém achar, sabe que ele vai morrer de inanição. Ele morre de uma forma lenta, uma forma agonizante, dolorosa. Então, assim, é uma falta de humanidade completa. Então, nesses casos, sim, apesar de não ter a violência direta, configura crime. E aí tem a atuação da polícia. E também tem outras coisas importantes a gente falar, que a perícia, quando a gente fala de perícia veterinária oficial, não é só no animal. O animal, ele é um dos vestígios. Quando a gente tem um caso que envolve a polícia, a gente vai no local. Aí o local a gente consegue configurar esses indicadores, né, de bem-estar, porque normalmente eles vão estar muito baixos, que é indicador nutricional relacionado à comida, relacionado à score corporal dos animais, se tem água, se tem comida, como é que tá lá, indicadores de saúde, se apresenta qualquer tipo de doença, qualquer tipo de avaliação clínica ali na hora que a gente consegue fazer, porque tem animais que estão prostrados, que estão com uma ferida aberta, coisas que a gente consegue identificar. Tem a questão também ambiental, né, que é onde o animal está inserido, às vezes numa corrente, no sol, não tem abrigo, não tem conforto térmico. E o comportamental, ele não pode ser cachorro, ele não tem um espaço para ele fazer o comportamento natural da espécie dele, isso também caracteriza falta de bem-estar. E aí, quando essa falta de bem-estar está num nível muito crítico, o animal está em sofrimento. Então, tem uma série de outros elementos que configura a questão criminosa em si. Na maioria dos casos, a parte administrativa resolveria porque configura ajuste, como a Isabela mesmo pontuou. Tem muita gente que gosta do animal, mas precisa de orientação e educação. Até um tempo atrás, os animais eram criados no fundo do quintal, comendo o resto do que a gente comia, né? Então, falta um pouco de orientação e de conscientização dessas pessoas. E isso, assim, o trabalho de vocês lá é incrível. Eu vejo que tudo que eu acompanho é maravilhoso, porque isso tudo vai influenciar a não acontecer esse tipo de situação. Essas informações dão encontro em qual site lá da Isabela? Hoje a gente tem o site da Prefeitura de Senador Canedo e o site do Bem-Estar Animal, que é www.bemestaranimal.senadorcanedo.gov.br. Lá a população pode acessar os serviços disponibilizados, né? Que é importante a gente reforçar que é uma política pública social. Então, hoje nós fazemos a castração para a população que não tem condição comprovada, para os animais em situação de rua, para os grupos de proteção. O animal em situação de rua se recupera com a gente. Se ele não consegue a adoção, ele retorna para a comunidade de origem, é cuidado por aquela comunidade. A gente tem uma taxa de adoção muito boa, mas a gente ainda precisa melhorar muito nisso para que o trabalho excepcional da polícia não tenha que acontecer. Que, aliás, é uma outra dúvida, né? A gente pode começar a conseguir coibir o caso antes dele acontecer. Sentiu alguma insegurança, né? O trabalho da doutora Bruna não é só quando ela precisa fazer uma necrópsia, que a gente chama. Muitas vezes a gente consegue evitar um sofrimento ainda maior, né? Então, deixa eu ver se eu entendo, eu acho que as pessoas ficaram com essa dúvida também. O caso do IML não é só pós-morte, tem todo um processo. O que acontece? Tem o antes também, ajuda a população. Você que está com problema aí com seu animalzinho em casa, pode procurar a ajuda de vocês? Então, o IML veterinário é um instituto da polícia científica. Então, ele é um órgão de segurança pública, assim como o IML humano. Ele não pode ser demandado pela população em geral. A gente tem todo um trâmite legal, tem o fluxo legal, né? Então, por exemplo, como que as pessoas podem utilizar o serviço do IML? Se você tem a suspeita de um crime, aconteceu alguma coisa, suspeita de um crime contra o animal. Você vai pegar, como a gente falou das denúncias, né, todo esse material probatório, tem que formalizar a denúncia pelas vias corretas, na delegacia distrital ou do seu bairro. Em Goiânia nós temos o grupo de proteção animal, que é a delegacia municipal especializada, delegacia de Senador Canedo, tem a delegacia do distrito. Você pode formalizar a denúncia em qualquer um desses
desses locais. Ou até Ministério Público, no Portal Cidadão também dá para fazer denúncia. Sim, no Ministério Público também, porque se eles entendem que tem um motivo, eles solicitam a perícia. Então, normalmente, a maior demanda é Polícia Civil, tem Ministério Público e tem o Poder Judiciário também, tá? Mas, então a pessoa, para ter esse acesso, formaliza a denúncia da Polícia Civil e a Polícia Civil, dentro do curso da investigação, se ela vê se tem algum indício de crime, aí ela demanda a perícia oficial. Demandando a perícia oficial, aí ou o local, a gente faz exame tanto de local, faz exames em animais vivos, porque, assim, ainda bem que nem todos chegam a óbito, mas a gente faz exames de corpo de delito, né, de lesões corporais em casos de abuso sexual, em grandes e pequenos animais, animais silvestres, em todos os tipos de animais. E nossa maior demanda hoje são cães e gatos, então a gente faz exame de corpo de delito e faz exames de necrópsia também, que é hoje uma das nossas maiores demandas, tanto de local quanto o exame de necrópsia. Mas aí sempre tem que garantir o curso formal da investigação, é muito importante. E o veterinário que está lá na ponta atendendo, documentar bem para gerar uma investigação que de fato responsabilize de forma adequada a pessoa que fez isso com o bichinho. Bárbara, a gente nem sabe que Não, existiu, né? sabia. E outra coisa, porque às vezes a gente fala um termo técnico assim, nem todo mundo está acostumado com esses termos técnicos. Necrópsia é depois. Isso, necrópsia, em termos assim, para explicar, é um exame cadavérico, né, feito no cadáver do animal para identificar a causa da morte. Só que, no caso do IML veterinário, por ser investigação de crime, só é feito nessa situação específica. Se você tem algum animalzinho que não foi suspeita de crime, mas você quer saber do que ele morreu, por exemplo, foi no veterinário depois, isso você tem que contratar um serviço particular, porque o IML só trabalha sob demanda de investigação criminal, e a maioria das coisas, como a gente vê na rotina, não é crime, né? E só para pontuar, o IML veterinário, tanto de estrutura física da Polícia Científica de Goiás, é o primeiro do país relacionado a um órgão de segurança pública. Olha, inaugurou em 2023. Outra conquista para nós, a gente fica muito feliz por isso. Então, se no caso de um cãozinho particular, existe esse serviço como se diz, de detetive, né, para descobrir o contrato particular. É uma perícia particular. Às vezes você não sabe o que aconteceu, né? Você quer que. Aí você vai procurar um médico veterinário, patologista, para identificar a causa da morte do seu animal. Para que você tenha conhecimento. Nem sempre é fruto de um crime, né? E se for crime, eu denuncio. Se for crime, aí você pode ir no canal oficial, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, órgãos de fiscalização, formaliza a denúncia. Essa denúncia pode sim ser formalizada de maneira anônima, porque a sociedade tem um pouco de receio contra isso. A polícia identificando, o Ministério Público identificando que pode ter um crime em potencial acontecendo, ele demanda a perícia científica. E aí sim, para ser mais claro possível, chega lá no bem-estar uma solicitação: olha, o meu vizinho matou o cachorro. A gente aciona a polícia para a polícia acionar o IMF. Excelente, gente. Isabela, agora eu quero um spoiler seu. Porque, olha, o governador Ronaldo Caiado sancionou uma lei que traz para o nosso estado o Abril Laranja, que é dedicado à campanha de adoção e também ao combate aos maus-tratos animais. Senador Canedo, nesse ano, vai fazer que tipo de ação? Vai adotar quais medidas para conscientizar essa população, já que agora a gente tem tantos meios de denúncia, né? Bom, eu acho que, puxando um pouco de sardinha para o município onde eu estou, a gente de fato tem trabalhado para deixar legado mesmo, sabe? Nós temos hoje a primeira Secretaria de Bem-Estar Animal Municipal do estado de Goiás, nenhum outro município tem. Então, ela foi criada agora, dia 1º de janeiro de 2026. Não por isso a gente continua com os trabalhos junto à Agência de Meio Ambiente, junto à assistência social, junto às necessidades que aparecem. E nós atingimos o ano passado, em 1 ano e meio, a quantidade de 2.000 castrações. Nós somos um dos únicos municípios do estado de Goiás que realiza a castração de animais de rua. Então, se uma pessoa vê um animalzinho lá na porta, não tem lar, mas quer castrar, ela solicita pelo chat da prefeitura, que é o 32753000. Ela precisa assinar um termo constatando que é um animal de rua, né? A gente não consegue estar em todos os lugares, então eu preciso deste termo assinado. A gente faz uma avaliação de saúde, castra, coloca para adoção.
O Abril Laranja, ele é muito importante. Essas datas, gente, elas não são datas fictícias, né? O pessoal tem algumas críticas quanto a esses marcos temporais, mas eles são importantes sim, para trazer a conscientização da sociedade. Eu não posso adotar, mas eu posso compartilhar um post de adoção. Eu não posso adotar, mas eu posso movimentar um mercado de adoção. Eu não posso adotar, mas eu posso, por exemplo, conhecer algumas instituições que realizam um trabalho muito sério. Nós temos inúmeras instituições que estão nessa linha de frente. Então, a gente faz muito essa alusão a essas datas. Hoje a gente está fazendo mensalmente Adote uma Amiguinha. A gente teve uma agora em janeiro, vamos ter em fevereiro, vamos ter ao longo do ano algumas datas específicas. E em abril a gente quer intensificar o programa itinerante. Nós hoje estamos em centro permanente e a gente quer atingir toda a comunidade. Então, se tudo der certo, em janeiro a gente tem o bem-estar itinerante chegando nessas áreas onde a população não consegue chegar, né? A gente também precisa atingir essa população que às vezes tem 5 cachorros porque eles cruzaram, reproduziram. Vamos melhorar essa situação. Então temos o nosso spoiler. E uma última pergunta para Isadora. Mas segura, Felipe, vamos voltar daqui a pouco. Olha! Novos nossos comerciais, para aquele recadinho dos nossos patrocinadores. Segura essa pergunta que eu tô curiosa. Fica por aí. E a gente vai falar. E outra coisa, a gente vai voltar também ao cãozinho, né? Infelizmente, do supermercado, que a gente estava falando pra ele, mas a gente falou pouco. A gente vai retornar ele também daqui a pouquinho. E a gente espera você aí com a gente. Até já. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou o estado no mais seguro do Brasil. Desde 2019, Goiás vive quedas recordes na criminalidade. 95% a menos nos roubos de veículos. Latrocínios, queda de 86%. 62% menos crimes contra a vida. Roubos a comércio e a pessoas, menos 92%. E queda de 84% nos roubos a residências e propriedades rurais. Investimento em reformas e novas instalações de unidades de segurança. 37 novas unidades entregues. Com inteligência, integração e ação forte, os bandidos ou mudaram de estado ou mudaram de profissão. E a mudança que transformou o estado no mais seguro do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Goiás no seu melhor estado. O novo terminal Praça da Bíblia está pronto. Já são 5 terminais reconstruídos, modernos, seguros e do tamanho que a população merece. O governo de Goiás investe quase 2 bilhões na maior transformação já vista no transporte coletivo da região metropolitana. 800 novos ônibus entregues. E até 2026, toda a frota será renovada. Mais de 7 mil novos pontos. E estamos construindo um novo eixo Anhanguera. Implantação do bilhete único e da meia passagem para até 5 quilômetros. E tudo isso sem aumentar o preço da passagem. R$ 4,30 há quase 7 anos. Goiás constrói um novo transporte público, moderno, justo, para todos. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Estamos de volta aqui aos estúdios da Alô TV Brasil, com o Alô News. Hoje um tema revoltante, mas ao mesmo tempo necessário para que a gente torne consciente, a consciência. Precisamos retornar à humanidade. E é para isso que hoje nós temos aqui presenças tão importantes como a doutora Bruna e a doutora Isabela. Felipe, você quer fazer uma pergunta, Felipe? Qual é? Pois é, antes do intervalo, eu ia jogar uma pergunta para a Isabela. Eu queria saber o seguinte: hoje, segundo a Agência Brasil, 30 milhões de animais domésticos são abandonados. E aí vocês fazem uma campanha de adoção lá em Senador Canedo. Eu queria saber o seguinte: tem como peneirar, entre aspas, essas pessoas candidatas à adoção? Como que a gente vai ter certeza que essa pessoa não vai abandonar esse animal depois? Bom, a gente não tem certeza de nada. Inclusive, esse dado ele é uma estimativa da OMS. E aí, volto a bater na tecla. Registrem seus animais para que a gente tenha dados mais fidedignos. O que a gente consegue fazer, novamente, é aquilo que a
ciência traz pra gente. Hoje a medicina de abrigos, a medicina veterinária do coletivo, ela é pautada em temas já estudados. Então, quando a gente faz uma triagem com uma pessoa, nós, claro que acreditamos que ela quer o melhor sim para aquele animal, mas geralmente a gente usa o método 3-3-3. 3 dias, 3 semanas e 3 meses. Porque 3 meses é o tempo que um animal necessita para se adaptar em um ambiente. Então, a gente faz esse contato, deixa disponível que se a pessoa não tem interesse, ela pode entrar em contato com a gente. E aí, quando a gente está falando de um órgão municipal, o receio é maior também. As pessoas têm muito medo da penalidade. Então, a gente consegue mitigar isso aí. Mas estamos longe do ideal ainda, né? Bom, é buscar isso, né? Buscar essas ferramentas que nos auxiliam nesse sentido. A pergunta que a gente sempre faz é: esse animal cabe na sua vida por pelo menos 20 anos? Porque a gente sabe que ele pode viver até isso. Então, baseado nessa resposta, a gente traça uma linha de raciocínio. Sim. Então, gente, é a adoção consciente e a compra consciente também. Tem muitos animaizinhos que são comprados ali e descartados como se fosse um objeto. Animal não é objeto, animal é vida. Então, a partir do momento que você levar para sua casa um animalzinho, você é o filho, é um parente, é alguém que vai estar ali contribuindo para o acolhimento da família. Não é uma mesa de canto, não é um sofá que você descarta facilmente. Então pensa bem antes de adotar e antes de comprar também, ok? Então, Felipe, doutora Isabela, mais uma vez honra demais ter você de volta. Doutora Bruna, que eu tive o prazer grande de conhecer aqui hoje. E a nossa querida princesa Alice, que fez aqui a companhia no nosso programa. Alice participou efetivamente do programa hoje, trazendo a sua beleza, a sua leveza e a sua energia positiva, porque foi pesado, foi necessário e ela, é claro, trouxe toda essa alegria, porque a gente ama os animaizinhos. A Alice está aqui confortável, sentada ali, olha lá, Cotonete. Tá vendo? Tranquila. Ela ali do ladinho, porque ela sabe que ela está sendo protegida, cuidada, com todo o carinho do mundo. E é isso que a gente tem que levar para o mundo, esse carinho, não só com os animais, mas com os humanos, com a natureza, né? Tem estudos aí falando que as plantas sentem também. Então vamos levar esse carinho para a vida, cuidando do nosso planeta, cuidando de toda a vida. A gente vai deixar aqui, novamente, os números de telefone para denúncias, para também tirar dúvidas com a doutora Isabela, com a doutora Bruna. Você pode mandar também a sua sugestão aqui para a Alô TV Brasil, que a gente também vai deixar aqui embaixo. Também te convidando, Felipe, para assistir os outros programas aqui da Alô TV Brasil. Nós temos vários, uma grade de programação maravilhosa para você, para sua família, para você que é empresário. Tem o show de negócios, que é maravilhoso, o Pode Empreender, que é incrível também. Para a família, nós temos o Alô Criançada. Nós temos uma gama de variedade de programas esperando para você e são produtos de qualidade, para levar informação de qualidade para sua casa. E é isso que a gente quer. Antes de ir, gente, nós temos aqui uma novidade esse mês, que é o jornal Alô Canedo. E olha só o que vem aqui. Coincidiu? Gente, uma curiosidade, posso contar? Pode, A claro. gente foi distribuir, inclusive, a revista, essa aí, e atrás dela tem essa publicidade. Tá vendo quem? Vamos ver agora. É a publicidade, eu não sei qual dessas. Vamos ver. Aqui, peraí. Essa, Aqui, ó. Pega aí, Felipe. pegar? Ajuda, pode, por favor. Deixa eu mostrar na câmera. Claro. Olha aqui. Então, olha só, esse é o jornal que está indo para o quê? Senador Canedo, Toda a região metropolitana. É que eu tava falando, Ciete, Ah. assim que a gente entregou a revista, eu vi 3 pessoas escaneando esse QR Code. Olha que informação importante. Porque muitas vezes não sabe essa questão de adotar, não conheciam o bem-estar animal. Olha para você ver a importância dessa divulgação. Nós temos o QR Code aqui, nós temos as redes sociais aqui da Alô TV Brasil também. É para você entrar, já seguir a gente, deixar a sua opinião, compartilhar com todo mundo, que a gente precisa disso, né? Do compartilhamento, até para propagar essa energia boa e essas informações todas que a gente tem para você. Então, se você quer também ver a sua empresa aqui com a gente, entre em contato com a gente, traga a sua empresa para a Alô TV Brasil, porque os melhores, Felipe, Estão aqui. estão aqui e a gente conta com você. A gente vai entregar essa revista para vocês, gente, aqui. Daqui a pouco eu vou entregar, vou levantar e vou entregar para vocês. Mas antes, eu queria que vocês fizessem a consideração final de vocês. O que a gente deixou de perguntar? O que vocês acham importante que o pessoal de casa saiba? Falar um pouco de vocês, deixar aqui a rede social. Vou fazer uma pergunta para a Isabela, porque eu admiro muito o trabalho dela, porque eu sou fã, eu sempre falo, porque quando a gente estuda
a questão veterinária de política pública, a questão da penalidade do crime, da punição, cadeia, multa, tem que ser a última. O melhor é a gente poder evitar tudo, e o trabalho que vocês fazem lá é incrível, e é isso que vai realmente fazer uma mudança social para uma sociedade muito melhor, para a gente conviver, para os nossos filhos conviverem. E aí, uma pergunta que eu queria fazer para você, o que ainda falta lá em Senador Canedo, que você fala, não, eu quero fazer isso, que aí vai arrematar perfeito o rol de políticas públicas aí do... Olha, a gente conseguiu estruturar em pouquíssimo tempo muitos pilares importantes, mas eu acho que ainda falta o envolvimento da sociedade, falta a conscientização, falta deixar o cachorrinho não pode dar volta, gente, ele não sabe o caminho de volta, então falta denúncias eficazes para que a gente consiga fazer isso, falta chegar em toda a sociedade, faltam braços, pernas, mas a gente vai seguir fazendo esse trabalho. E aí uma curiosidade, eu e a Bruna, a gente tem uma idade muito próxima, né, mas a veterinária é meu segundo curso, então eu conheci a Bruna, com o meu primeiro supervisor de estágio, então ouvir que ela admira o trabalho que a gente faz, para mim é quase que um sonho. E a gente vai continuar fazendo, a gente quer levar isso para todo o estado, para todos os municípios, né, o nosso intuito é perpetuar esse conhecimento. E aí, já fazendo as minhas considerações, a gente sabe que esse é um tema que não se extingue, a gente quer falar mais, falar sempre. Então, muito obrigada pelo convite. Sempre que quiserem falar sobre o tema, nós estamos à disposição, né? Hoje a gente compõe comissões assessoras do Conselho de Medicina Veterinária, justamente para debater no âmbito técnico, no âmbito de resoluções, o que pode ser melhorado, o que não pode. Então, é um prazer estar aqui dividindo esse programa com você, Bruna, e muito obrigada, estou sempre à disposição, sempre que vocês quiserem. E adote, entra no site e adote. Adote, gente, é a melhor coisa. Adota, mas com consciência, né? Claro, não é um brinquedo. A Isabela falou pra mim quando eu perguntei pra ela porque um gatinho. Ela falou: você tem espaço? Não é brinquedo. Não é um bonequinho. É esse gatinho que você adotou? É a gatinha, é a Sky. Qual é o nome? Sky. Sky. E é com ISKAI. Isso. Depois você vai postar aqui nos stories da Alô TV pra gente conhecer a sua gatinha também. Não vamos? Com certeza. Então, gente, é muito importante. E eu já que você falou que quer voltar, a gente quer que vocês voltem, não é isso? E a gente já convida vocês para retornar ao nosso programa e com uma psicóloga ou psicólogo, né, para falar um pouquinho mais. Hoje nós temos o caso do Orelha, que está tão em alta aí, evidência, que foi um caso brutal com adolescentes. E a gente tem visto muito esses jogos, né, como o Roblox, vai para o Discordia, nossos crianças já nascem, já entregam o celular, já entregam o tablet ali, até os desenhos que a gente vê na TV aí são os desenhos de muito sangue, uma violência extrema. Nossas crianças estão sendo inundadas por essa violência toda. A gente quer que vocês retornem, será um prazer, e a gente está feliz demais com vocês aqui, e retornem com um psicólogo para a gente tratar mais sobre esse assunto, uma visão mais psíquica, do que esse mal está dentro da nossa casa fazendo com a cabeça dos nossos filhos, né? Então vocês vão acompanhar, já manda as perguntas para o próximo programa, para a gente já ter, né, essas perguntas. Lembrando que essas perguntas podem ser enviadas no nosso Instagram, que é o @AlôTVBrasil, tá, gente? A qualquer momento a gente guarda a sua pergunta e quando esse programa chegar, vai estar aqui pra gente perguntar para os especialistas. E esse programa vai chegar logo, porque a gente já está programando aqui de gravar, porque a gente quer falar isso. Eu, como mãe, eu tenho um filho adolescente, a gente tem maior urgência de falar sobre esse assunto. Então, Felipe, acabou, infelizmente, a gente não queria, mas a gente vai ter que se despedir mais uma vez. Muito obrigada, doutoras, por vocês estarem aqui conosco. Foi de grande, assim, maravilha pra gente, né, ter vocês aqui conosco. E, Felipe, é hora de dar tchau. É hora de dar tchau, gente. Muito obrigado pela sua participação. Lembre-se das nossas redes sociais, o site www.alotv.com.br, e agora você também pode nos ouvir em todas as plataformas de áudio, tá? Spotify, Amazon, YouTube Music. A Alô TV está multiplataforma. Porque, Alô Felipe, os melhores estão aqui. Até mais.